Imagine só você esperando ver o artista do coração, de repente, parte da arquibancada, pum, desaba, vem ao chão. Eu vou conversar ao vivo novamente com a Débora Lopes, que vai atualizar o estado de saúde das vítimas que caíram dessa arquibancada enquanto aguardavam o show da dupla Jean e Giovanni em um rodeio na cidade de Eldorado, lá no Vale do Ribeira. Débora, a gente tem atualizações sobre a situação das vítimas. Como é que está a investigação para apurar também o que causou essa queda da estrutura? Pois é, Ale, a polícia de Eldorado abriu um inquérito, iniciou uma investigação logo após esse acidente que aconteceu por volta das 10 para as 11 da noite de sábado, dia 19 de julho, na Expo Eldorado. Um rodeio que acontecia no complexo Mário Covas, na cidade de Eldorado. Por meio dessa investigação da polícia, esse inquérito aberto como lesão corporal, as autoridades aí pretendem, é lógico, descobrir, identificar as causas desse acidente e, é claro, responsabilizar, os eventuais culpados, A polícia precisa entender o que de fato gerou aí esse acidente que resultou em 60 pessoas feridas. Muita gente, Ale, e por muita sorte, a gente tem que ressaltar aqui, por muita sorte que ninguém perdeu a vida por conta do desabamento, de parte de uma das arquibancadas desse evento. Em relação ao estado de saúde das vítimas, a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde é de que 4 pessoas permanecem internadas em hospitais da região, ali do Vale do Ribeira. 3 delas continuam no Hospital Regional de Registro, São feridos sem gravidade, e uma pessoa permanece internada no Hospital de Pariquera Sul, também em estado estável, E foi um baita susto para quem estava nesse rodeio, para quem esperava pela apresentação da dupla sertaneja Jean e Giovanni, já que esse desabamento aconteceu instantes antes desse show começar, Imagens que foram gravadas ali logo após esse acidente mostram o desespero de pessoas que despencaram junto com essa estrutura, O desespero também de pessoas feridas, o socorro e o resgate a essas vítimas, Foram momentos de muita tensão, afinal de contas, eram dezenas de feridos, E esse resgate mobilizou aí não só os profissionais de saúde da cidade de Eldorado, mas também dos municípios vizinhos ali do Vale do Ribeira. E a nossa equipe conversou com uma das vítimas, uma pessoa que estava, nessa arquibancada e que, de repente, em questão de instantes, ela se ruiu, Testemunhas disseram, inclusive, que o local estava bastante cheio, viu, Ale? Tinha gente em pé, tinha gente sentada e essa estrutura cedeu, assim, em questão de segundos. Agora vamos ouvir então o relato dessa testemunha, dos momentos aí de susto e também de nervosismo que ela passou antes do show, enquanto esperava pelo show da dupla Jean e Giovanni. Vamos ouvir. De repente, de uma hora para outra, caiu, cara. A gente sentado lá em cima, aí um em cima eu caí de cabeça. Mas no meio daquela povo querendo levantar no meio daquela coisa errada e o meu neto do lado. Mas depois que eu soube que o meu neto ficou pendurado lá em cima. Bom, após a ruptura dessa estrutura, equipes da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros foram chamadas ali para o local para ajudar no resgate dessas vítimas, Como eu falei, profissionais de saúde, ambulâncias que vieram também de outras cidades ali do Vale do Ribeira para levar os feridos até as unidades de saúde mais próximas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, assim que a Polícia Militar e os bombeiros chegaram ali ao local, eles mesmos constataram então o colapso dessa estrutura. Todas as vítimas ali feridas, cerca de 60 pessoas, foram então levadas a hospitais mais próximos, hospitais da região. Imediatamente também a perícia foi acionada para vistoriar ali todo o local e tentar identificar as causas desse acidente, algo que será o laudo que deve sair dentro de alguns dias. E os responsáveis por esse evento, é claro, foram intimados, foram levados para a delegacia de Eldorado
para prestar depoimento, né? Um inquérito foi aberto como lesão corporal. As diligências estão em andamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública, né, para apurar as causas desse acidente e, é claro, apurar também as responsabilidades. A nossa equipe conversou também, Ale, com o diretor de saúde de Eldorado, Lineu Pinto, e ele falou um pouco, né, como é que foi esse socorro aí às vítimas, né, que aconteceu de forma rápida e também de forma conjunta entre as cidades ali da região, e também falou sobre a questão de laudos e inspeções sobre essa estrutura que acabou cedendo. Vamos ouvir. Nós acionamos as demais ambulâncias de municípios vizinhos, né, nossos também, que deram total apoio. Foi procurado médicos, enfermeiros, técnicos no local na hora para estar vindo aqui para a unidade, né, para o departamento, para que possa estar ajudando, auxiliando os nossos médicos que estavam de plantão. Foi assim bem solidário, né? Tivemos aí a presença de 15 médicos aqui dentro ajudando, 20 enfermeiros, técnicos, né? Todo mundo solidário ajudando nesse momento crítico que nós estávamos passando aqui. E tivemos assim 54 pacientes, né, que passou pela nossa unidade, né? Teve todos os laudos, né, de bombeiro, né, de vistoria, de engenheiros, né? Isso foi tudo aprovado, porque você não pode ter um rodeio se você não tiver aprovação prévia de todos esses órgãos. Estava tudo certinho. Agora, o que ocasionou, eu já não vou poder falar com propriedade para vocês. Pois é, né, Ale? Então foi um esforço mútuo aí para poder atender todas essas vítimas, né? A grande parte desses 60 feridos, graças a Deus, né, felizmente, tiveram lesões leves, né? Foram atendidas ali em hospitais e logo depois liberadas, né? Mas algumas pessoas ficaram feridas de forma mais grave e precisaram ser internadas, né? Tanto a Prefeitura de Eldorado quanto o Consaúde, né, que é o consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Ribeira e também do Litoral Sul, eles seguem acompanhando o estado de saúde e a evolução das vítimas, né, que seguem, então, internadas, dão suporte também a todas as famílias e também seguem aí acompanhando toda a investigação. Em um comunicado oficial, né, a organização da Expo Eldorado lamentou o episódio, né, afirmou que todas as estruturas que essa estrutura que acabou cedendo, ela passou sim por inspeções técnicas, né? E que o evento conta com todas as documentações exigidas pelos órgãos responsáveis, né? E que os organizadores do evento estão à disposição da polícia e estão colaborando com as investigações, né? Que são feitas aí pela polícia de Eldorado, né? Lembrando, então, que são 4 feridos até o momento, 3 deles permanecem no Hospital Regional de Registro, né? Feridos sem gravidade, e uma outra pessoa segue internada, então, no Hospital de Pariquera Sul, também em estado estável, né, sem maior gravidade. A dupla sertaneja Jean Giovanni, né, que faria esse show, é claro, cancelou a apresentação por conta do episódio e nas redes sociais acabou se pronunciando, né, informou que lamentou aí o que aconteceu, se solidarizou com as vítimas e disse ainda que vai voltar, que a dupla pretende, né, fazer uma nova apresentação na cidade de Eldorado em uma nova data que será remarcada, né, por conta aí desse incidente e que está aguardando, né, está orando aí pela pronta recuperação de todas as vítimas. É claro que é um caso que assustou bastante, imagina só para quem estava nesse evento, né, a correria que foi, mas por muita sorte, né, felizmente, nenhuma vida se perdeu, né, os feridos estão se recuperando, mas fica então o aprendizado, né, para que isso não se repita em algum outro momento e claro que as autoridades, né, investiguem então a fundo para saber o que de fato, o que aconteceu, o que teria provocado a queda a ruptura dessa estrutura, né, dessa arquibancada e que se houver então responsáveis, que eles sejam punidos, enfim, e responsabilizados, né, porque isso podia resultar aí numa tragédia de grande porte, né, Ale? Para passar pano numa situação como essa, algo falhou, ponto. Se foi a vistoria, então agora os técnicos vão avaliar se realmente a vistoria foi feita da forma adequada, a inspeção se realmente aconteceu da forma como se deve acontecer. Agora, se é uma falha técnica mesmo com relação à demanda, se a estrutura não é capaz de suportar aquela quantidade de pessoas, tudo isso tem que ser averiguado agora
e eu tenho certeza que em breve teremos informações. Alguém precisa ser responsabilizado pelo que aconteceu, porque um evento de grande porte como esse não pode acontecer algo assim. Inadmissível. Graças a Deus ninguém morreu, mas poderia ter sido realmente uma tragédia muito pior e isso não pode se repetir de forma alguma. Então, que a polícia consiga esclarecer essa questão aí através das análises técnicas para que os processos fiquem mais rigorosos de inspeção, de averiguação. O que não pode é voltar a se repetir um caso como esse. Muito obrigado pelas informações, Débora Lopes. Vamos torcer pela total recuperação de todas as vítimas. Ainda bem que o show não tinha começado e que a galera não estava pulando, porque se tivesse, aí sim poderia ser algo que tirasse a vida de alguém. As pessoas estavam tranquilas ainda num ambiente que não havia nenhuma movimentação no palco.